O que dá a um filme uma atmosfera forte? Normalmente, ela é composta por esses elementos que cercam tanto os personagens quanto a história. A cinematografia, o design de som, os figurinos, a produção, que se juntam para produzir esse humor ou essa sensação específica. E quando um filme ele tem uma sensação ou um humor constante durante todo o filme, e é algo diferente do que a gente costuma ver no nosso cotidiano, a gente costuma dizer que esse filme ele tem uma atmosfera. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, usando um exemplo do filme O Farol. E ó, eu preciso confessar que eu não gosto muito desse filme, mas como um roteirista eu preciso reconhecer o quão bom o roteiro e a cinematografia desse filme é. E é por isso que eu escolhi ele como exemplo. Esse é um filme de Robert Eggers, que também dirigiu e escreveu A Bruxa, O Homem do Norte e Nosferatu. E eu não tinha visto O Farol até então. E eu vi ele bem recente e depois disso eu procurei algumas entrevistas do Robert Eggers e em uma delas ele conta um pouco sobre a atmosfera desse filme, né? É um mundo encardido, é um mundo empoeirado, ele tem muito lodo, ele tem barba, ele tem suéter, fumaça de cachimbo, ele é enquadrado em uma certa maneira, né? E quase tem cheiro de bacalhau. E aí ele olhou para essa atmosfera e pensou, pô, que história que combina com isso? Daí veio esse filme, né? E é importante essa pergunta porque pro Eggers a atmosfera ela é a base da história que ele vai contar. É de onde cresce a história, da onde ela surge. Muitas das decisões que ele toma na direção ou no roteiro são bem pensadas de acordo com a atmosfera que ele quer passar desse filme. E a atmosfera de um filme é algo um pouco complicado da gente definir, mas a gente consegue tentar entender e compreender como que ela é criada observando alguns elementos que a gente tem no Farol que ajudam a construir esse clima. Se a gente olha o roteiro do filme, a criação dessa atmosfera ela já começa muito cedo, porque filmar esse filme em preto e branco não era uma opção, era parte central da história e do cenário desde o início. A cinematografia preto e branco ela é muito usada para enfatizar texturas no lugar de cor. E observa como o mundo desse filme ele é baseado em texturas. Cada superfície parece que está coberta por poeira, mofo. Tudo está enferrujando, apodrecendo e se desfazendo. E a escolha do preto e branco, ele coloca o filme diretamente num lugar diferente do nosso. A escolha do preto e branco faz até com que um céu que era para ser azul se torne cinza e opressivo. Eu não sei se vocês já chegaram a ver imagens dos bastidores do filme, mas é muito estranho ver esse filme colorido depois que a gente entrou nessa atmosfera dele preto e branco. E você consegue notar esse choque que causa um filme preto e branco e um filme colorido. Seria uma atmosfera completamente diferente se o filme fosse colorido. E logo embaixo vem outra observação técnica que é sobre a proporção da tela. Ela deve ser 1.19 por 1, que fica entre um quadrado perfeito e aquela proporção 4 por 3 dos filmes mudos. Mas ele usou essa proporção justamente por ela ser quase que ideal na hora de você filmar, por exemplo, um farol. E ao mesmo tempo tentar gerar na gente uma sensação de confinamento e de claustrofobia, que são dois elementos que também estão bem ligados à atmosfera do filme. E olhando o filme, parece que ele foi iluminado naturalmente, né, com velas, esses lampiões que eles usam no filme. Mas esse negativo que foi usado para filmar em preto e branco, ele deixa a sensibilidade da luz muito baixa, o que exigia uma iluminação muito intensa para ter aquela cena. Então, quando a gente vê cenas que são iluminadas aí com uma chaminha, que parecem ser iluminadas com uma chaminha, na verdade são assim, luzes muito potentes e que quase simula como se fosse um farol na própria cara dos protagonistas. Tem outros aspectos técnicos que eu poderia citar aqui, né? As próprias lentes que foram utilizadas no filme têm quase um século de idade e que ajudam a dar essa textura pro filme, essa textura mais velha. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que nenhum desses pontos que foi escolhido foi pelo acaso. Ele foi escolhido a dedo pelo Eggers para criar essa atmosfera. O som ele é um elemento muito forte na hora de criar atmosfera. A gente teve um exemplo muito bom de uma criação de atmosfera pelo som no filme Zona de Interesse, que ele cria todo esse mundo atrás do muro que a gente não vê, mas a gente sabe o que está acontecendo, só pelo som. E no Farol, o Eggers ele usa esse design de som para lembrar a gente constantemente dessas forças que estão rodeando os personagens e que estão fora do quadro e que a gente não vê. Seja o vento, as ondas, as gaivotas, a chuva ou até algo mais sinistro, que é essa buzina que parece que fica vindo da neblina e que parece que nunca vai parar.
E você tem a sensação de que só essa buzina, ela seria o suficiente para levar esses dois personagens à loucura. Talvez até leve o próprio público à loucura. E uma coisa interessante desse filme é que o Eggers e a sua equipe, eles acharam esse pedaço de rocha no meio perto da Nova Escócia, eu acho que era, e eles construíram de fato aquele farol e todas essas construções que a gente vê no filme. E filmar num lugar real, com esses elementos reais e enfrentando o clima de verdade que tá ali, faz com que esses elementos sejam sempre presentes, tanto no filme, nas cenas do filme, quanto na produção em si. E a atenção a esses detalhes de época que a gente vê, construção de cenários, desenhos de figurinos, a escolha dos diálogos, tudo isso trabalha em conjunto para criar essa sensação dessa época específica que o filme passa. Embora essa precisão histórica não crie atmosfera por si só, esse mundo que parece vivo cria, e essa qualidade faz com que o mundo se estenda além da duração do filme, porque ela cria uma atmosfera que parece existir independente se os personagens estão ali ou não. Ela já estava lá quando eles chegaram e essa atmosfera vai permanecer lá depois que eles forem embora. Mas também não é só isso que cria atmosfera, né? É importante a gente olhar como que esses elementos são introduzidos pra gente. Se a gente volta ao roteiro, a gente consegue ver que esses elementos eles são introduzidos devagar pra gente, de uma maneira deliberada, um pouquinho de cada vez, dando destaque em cada parte conforme o clima vai se construindo. A gente ouve aquela buzina antes mesmo de ver qualquer coisa. E a primeira coisa que aparece pra gente é uma neblina. A gente vê e ouve as ondas, né? Todos esses elementos que compõem a atmosfera são introduzidos pra gente antes mesmo da gente ver os personagens ou do próprio farol. A gente pode até ouvir algumas críticas dizendo que esse filme ele parece que foca muito na atmosfera, né, dizendo que talvez a gente devesse focar mais no enredo da história, que a história deveria vir em primeiro lugar da atmosfera. Mas essa atmosfera nesse filme, ela é crucial para que ele seja o que ele é. O filme ele tem a sua história, ela é totalmente ambígua, ela gera mais perguntas do que respostas pra gente no final. O filme aborda muitos temas que podem ser interpretados de N maneiras. Se você assistir o filme com mais amigos, provavelmente todos vão ter uma opinião diferente sobre o que aconteceu no filme, mas eu tenho certeza que todos vão ter sentido a mesma atmosfera. E é essa atmosfera que funciona como essa força que une, que mantém o filme ancorado e que mantém você ancorado quando os personagens e a própria história começam a perder esse vínculo com a realidade. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí embaixo e, comenta aqui o que você achou desse filme, se você já assistiu esse filme, já assistiu esse filme com mais amigos, o que seus amigos acharam dele, e você sentiu essa atmosfera que eu comentei? Deixa aí embaixo. Esse é um formato de vídeo um pouco diferente que eu quero trazer aqui, não muito uma análise do filme, mas de alguns elementos que compõem o filme. E deixem seu feedback aí também se vocês curtiram. E por hoje é só. Falou!